vivo no YouTube. Então, bom dia a todos. E aí, com uma satisfação enorme que eu revejo o professor Sérgio. Professor Sérgio, a gente quer primeiro agradecer a ter liberado a sua participação aqui conosco na BEM. E o Sérgio, para quem não conhece, é mestre em psiquiatria e em psicanálise, saúde mental, pela Federal do Rio de Janeiro, especialista em educação das profissões da saúde. É professor de psicologia médica e bioética da Unesa e da UERJ. Já foi O diretor. FRJ, não, o FRJ, essa é a rivalidade histórica. Já foi diretor de graduação da Faculdade de Medicina da UFRJ e é autor do livro Morte e Formação Médica. O professor Sérgio, esse é o SIG Colaborativo em Educação Médica. Já aproveito para agradecer a Unesa, a ABEM, a Bárbara e a Érica, que dão o apoio aí, a Jefferson da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina, e o Wagner, aqui do Hospital Universitário, pela EBSEP. Bom, o senhor fique à vontade, nós temos, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas que estão aqui e os usuários dessa conta podem fazer perguntas, fique à vontade. Só lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados que vai estar lá no site da BEM. E quem está aqui no site da BEM pode fazer perguntas que eu trago para o professor, né? Geralmente o expert convidado fala 25, 30 minutos e a gente abre para a discussão. Uma palavra, professor Sérgio. Bom, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Obrigado pela presença dos que estão aqui ou que estão vendo pelo site da BEM. Bom, o título que me foi proposto pelo caríssimo Diniz foi Saúde Mental na Escola Médica. Quem vai passar? Sou eu ou é você, Diniz? Pode passar, professor. Eu passo? Como é que eu passo? Passando para o seguinte, clicando nessa setinha aqui embaixo. Isso. Próximo slide. Isso. Bom, o título Saúde Mental na Escola Médica aconteceu um fenômeno curioso, que eu recebi uma mensagem da Ruth, não sei de quem, com o título Saúde Mental e Escola Médica, e não na Escola Médica. Teve uma conjunção, ao invés da preposição em com artigo A, virou Saúde Mental e Escola Médica. E um outro e-mail mais curioso ainda, virou um verbo, Saúde Mental é Escola Médica, o que é, enfim, motivo para a gente pensar muito exatamente no tema da conversa hoje, se saúde mental é escola médica, se escola médica é saúde mental ou não. Achei um lapso curioso, quem me mandou e-mail, não sei quem foi, mas achei um lapso, um ato falho, como a gente chama em psicanálise, bastante curioso, que tem tudo a ver com o tema da conversa que eu quero ter com vocês, cujo nome que eu acabei dando, na verdade, foi esse daqui. Pulou não, ou eu mesmo pulei. O título que eu pensei foi o curso de medicina faz mal à saúde dos alunos, né? Então, primeiro de tudo, definir exatamente o que é saúde mental. A definição de saúde mental, a gente podia ficar aqui um ano inteiro discutindo exatamente o que é saúde mental. Para tentar ser sintético e o mais claro possível, a definição da Organização Mundial da Saúde, vocês encontram no site da Organização Mundial de Saúde, mais ou menos essa. Eu tirei alguns trechos que me parecem bastante claros, resumidamente falando, né? Então, saúde mental trata-se de um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida. Bom, tensões normais da vida já é toda uma discussão, né? Pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade. Se a gente for passar um pente fino, realmente sabendo quem é, tentando saber se isso é possível, né? Realizar as próprias habilidades, lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva e fazer condições da sua comunidade, cada um desses elementos daria um curso de um ano inteiro. Outro dado importante, né? Pressões socioeconômicas contínuas são reconhecidas como riscos para a saúde mental de indivíduos e comunidades. Em seguida, condições de trabalho estressantes, ou de estudo, né? A gente pode entender, estilos de vida não saudável. Né? Pensem vocês
quem não tem condições, quem é morador de rua, quem está subempregado ou recém-desempregado, quem tem que sustentar a família não tem, quem teve empregado a vida inteira e perde emprego nessa nossa nova realidade, se é possível ter saúde mental desse jeito, né? Condições de trabalho estressantes, sei lá quantas horas de trabalho por dia para professores, para alunos, estilos de vida não saudável, né? O que seria ter tempo de lazer, ter tempo para atividade física, para autocuidado, como se chama hoje em dia, enfim. E, finalmente, um ambiente que respeite e proteja os direitos básicos, civis, políticos, socioeconômicos e culturais é fundamental para a promoção da saúde mental. Ou seja, direitos básicos, civis, políticos, nos livramos há pouquíssimo tempo de uma ameaça bastante grave pela qual a nossa saúde mental estaria realmente depauperada. Sem a segurança e a liberdade asseguradas por esses direitos, torna-se muito difícil manter um elevado nível de saúde mental. Essas é um mínimo resumo do que a Organização Mundial da Saúde fala do que é a saúde mental. Tá? Aí sim, o título que eu pensei: o curso de medicina faz mal à saúde mental de seus alunos? Bom, por que esse tema? Né? Porque o convite vai falar sobre isso aqui, uma série de relatos pessoais, coletivos, surgidos nas últimas década e meia, 2 décadas. Né? Alguns autores já falavam disso antes, mas de um modo mais sistemático, um tema de discussão de congressos de educação médica brasileiros, internacionais. Isso é um tema, é um eixo praticamente de todos os congressos de educação médica, não só na graduação como na pós-graduação, se referindo à saúde mental dos alunos. Né? Até agora, muito pouco sobre os professores. Uma coisa ou outra lá, aqui e ali surgindo, mas é dos alunos. Né? E a grande contradição, um curso de medicina que visa supostamente fazer bem, né? Buscar fazer o bem, beneficência, né? O princípio da bioética. Um curso fazer mal à saúde mental de quem dele faz parte, né? Enfim, essa é uma contradição terrível de resolver. Então, a saúde mental é escola médica, isso vários pontos de interrogação depois. Tá? Bom, hipóteses. Faz mal? Primeira hipótese, não faz mal à saúde mental dos alunos. Porque quais são os argumentos para defender esse ponto de vista? Afinal, qualquer processo educacional tem uma certa violência intrínseca. O processo de crescimento do ser humano, parto, aprender a andar, ir para a escola, desmamar, ir para a escola, ter um novo meio, se separar do pai e da mãe, ter a primeira decepção amorosa quando adolescente, as várias outras decepções amorosas, as dificuldades que a vida vai apresentando, de perdas, dificuldades, enfim, todo o processo educacional, a vida, na verdade, tem uma certa violência intrínseca. Se fôssemos deixados simplesmente comendo e dormindo o tempo todo, como quando bebês, né? Não cresceríamos, não estaríamos na vida, não, enfim, teríamos formado família, não teríamos tido emprego. Tem sempre uma certa violência, entre aspas, intrínseca, né? Empurrando para um bebê crescer, para ir para a escola, para ir para o mundo. É assim que se cresce, né? Não tem solução. Tá? Além disso, todo equilíbrio necessariamente acompanhado por uma crise essa que suscita um novo equilíbrio, que é o motivo tese, antítese, síntese, né? Dialética. Vocês sabem disso que eu estou falando. Né? Então, é assim que é mesmo. Né? Temos o estado de equilíbrio, algo acontece pessoalmente, familiarmente, no trabalho, nas relações afetivas, no mundo, no Brasil, a temperatura, como está agora, tudo tem uma crise, um novo equilíbrio, é assim que vai. O outro argumento, né, para dizer que o curso não faz mal, é como garantir a formação de bons profissionais que vão lidar com vidas humanas em situações de limite, vida e morte, em que um treinamento adequado, um conhecimento suficiente para cuidar de pessoas, para salvar vidas, para ter iniciativa, para ter capacidade de raciocínio, muitas vezes muito rápida, e uma capacidade de agir de modo muito eficiente, muito rápido. Isso tudo se exige uma quantidade de conhecimentos, de habilidades, de destrezas, né? Amplíssimo. E não tem como não ter isso tudo exigido de um futuro profissional que a gente quer que, quando for nos atender,
A gente mesmo quer, quando faz medicina, aprender tudo aquilo para poder dar conta de tudo que nos é exigido, de tudo que é esperado de um bom profissional, né? Ah, também não faz mal, dentro desses argumentos que não faz mal, porque toda essa crise, né, é o equilíbrio antes de entrar na faculdade. Tem uma crise entrar na faculdade, é um ritual de iniciação. Todas as culturas têm algum ritual de iniciação, em que o indivíduo é testado, passar por aquele teste, ou se ele deixa aquele teste. Os mais preparados resistem, né, aos testes, né, a correr maratonas, a submeter o corpo a dificuldades. Isso é o processo de crescimento, um ritual de iniciação. Os preparados resistem, né, se forjam nessa dificuldade, se fortalecem nessa dificuldade, né? Saem mais fortes. Quem passa no vestibular sabe exatamente a sensação. Isso para mim já tem quase 60 anos, 50 e muitos anos, já não sei mais, perdi a conta. É uma sensação de, caramba, eu fui capaz de passar. Né? E o curso de medicina é a mesma coisa, eu consegui passar pelas matérias nos 6 anos, consegui me formar, é uma sensação de vitória, eu me sinto fortalecido, então isso não faz mal à saúde mental de ninguém. É assim que se alguém se mostra capaz de ser médico, se sente capaz de ser médico e se forma, se identifica dessa maneira, né? Um ditado muito dito, muito usado por alguns professores, que é como carbono que sob pressão torna-se um diamante. É esperado de todo médico, então, que ele se torne um diamante e que ele aguente as pressões para que o carbono com que ele entrou na faculdade torne-se realmente um diamante. Essas são as hipóteses de que não faz mal à saúde mental dos alunos. A outra hipótese que sim, faz mal à saúde mental dos alunos, alguns argumentos. A quantidade de conhecimentos e habilidades requeridas para alguém se formar é da ordem cada vez maior, a quantidade de conhecimento aumenta cada vez mais. Quando eu me formei, para a gente ter acesso ao índex médicos para fazer qualquer trabalho de revisão, o índex médico chegava na virada do ano, a gente pedia algum artigo que a gente via que tinha sido publicado no ano anterior, a bibliotecária pedia pelo correio que mandasse, isso levava 10 a 15 dias para chegar, mais 10, 15 dias para enviar, e mais 10, 15 dias para ser entregue. A gente recebia um artigo publicado um mês e pouco, depois que ele tinha saído no exterior. Alguns mais afortunados, tinha alguém que ia para o exterior e conseguia pegar um artigo de uma revista de um médico amigo e quando voltasse de viagem trazia, mas isso era raro, né? Hoje em dia, além dos livros textos, né, dos livros, as bíblias da medicina, os livros todos que a gente leu, a quantidade de conhecimento é todo dia, né? Isso em termos de conhecimentos. Além da há muito tempo eu li um artigo que dizia que a quantidade de termos novos. Outro dia, um aluno do quarto período, a gente faz lá na UNES, Anastácio, a gente pede para os alunos escreverem nos diários de campo, né? Tem algumas perguntas que eles têm que seguir, né? Do primeiro contato com o aluno, com o paciente internado. E aí um aluno escreveu muito orgulhoso, o paciente estava bradisfígmico. Quem é que sabe essa palavra antes de entrar na faculdade? Essa e várias outras. Achei bonito. O modo como ele falou quando ele leu o Diário de Campo, bradisfígmico, com tamanho orgulho de ter aprendido a palavra nova, não só a palavra, mas o conceito, né? Parece que aprendem-se cerca de 4.000 vocábulos novos. A maioria deles tem radicais, que a gente acaba entendendo, né, pelos radicais, prefixos, sufixos, mas a quantidade de termos é como se a gente aprendesse uma língua totalmente nova. Né? Sânscrito, grego antigo. Né? Enfim, como é que pode se aprender também a quantidade de coisas em tão pouco tempo? A outra questão são as avaliações aglomeradas, né? Provas e mais provas e mais provas. Então, quando o aluno tem uma prova, tem que faltar todas as outras aulas, porque ele tem que passar. Em faculdades privadas, isso é mais ainda acirrado, porque uma reprovação significa pagar mensalidade por mais um semestre, para famílias sobrecarregadas, exigidas financeiramente. Então, é mais uma exigência.
Expectativas quanto a desempenho, os alunos que passam nas escolas médias geralmente são bons alunos, geralmente não tem que ser bons alunos nas suas escolas pré-faculdade, e sempre tiraram notas altas e de repente se descobrem burros, entre aspas, que em vez de tirar 8 a 10, como sempre tiraram, passam a tirar 5, 6, acham que estão realmente muito burros, não vão poder ser médicos, não vão passar, querem largar o curso. Alguns alunos que vêm como cotistas de outros estados, de cidades pequenas, têm cerimônias de despedida, se ouviu algumas vezes, cerimônias de despedida da cidade interior de algum estado longínquo do Rio de Janeiro, e aí tem toda a esperança daquela cidade ser o primeiro médico formado na antiga capital do país, e aí tirar 5, acha que está decepcionando a si mesmo, a família inteira e a cidade inteira, né? As comparações com os colegas, não, bom, se eu tirar 8, 9, o meu colega tira 9, ainda eu tiro 5 ou 6, eu vou ser péssimo médico. Além de ser péssimo médico, se eu passar com média 5, isso significa, professores às vezes falam isso, que eu vou matar metade dos meus pacientes. Né? Uma prova de uma matéria específica, que eu tire 5, significa que eu vou matar 50% dos meus pacientes, ou seja, eu tenho que passar com média 7, que pelo menos eu mato só 30% dos meus pacientes, então tem que tirar sempre nota 10, eu não vou matar, entre aspas, ninguém. Essa é a expectativa. E tudo isso dando o que hoje em dia a gente chama de burnout, estresse há muito tempo, mas burnout é uma síndrome classificada, que já virou agora um transtorno classificado na Organização Mundial de Saúde, na última classificação internacional de doenças. Enfim, leiam lá. O último grau do burnout é uma descrença da própria opção, da própria vocação para aquela profissão. Né? A quantidade de estresse é tão grande, de decepções, de exigências não cumpridas e de perdas, lutos pessoais em relação a si mesmo, né? Da expectativa que se tinha em relação a si mesmo. A última fase do burnout é uma desistência daquilo que me fez querer ser médico, ou qualquer outra profissão. Né? Ser professor de área conflagrada, com tiroteio e balas perdidas, entre aspas, assim chamadas perdidas, que de perdidas não tem nada, são, parece, balas achadas, né? Muito bem direcionadas. Ser professor de uma zona conflagrada, assim, que diabos eu vim fazer aqui, eu não tenho jeito para professor, eu não aguento esse roxado. Tá? Ainda na hipótese de que sim, faz mal à saúde, outras hipóteses são, que me parecem serem as principais. Além das questões, vamos chamar de hardware, né? Quantidade de conhecimento, ter que estudar, ter que virar à noite para passar na prova, ficar tomando esses dopings educativos agora, né? Esses dopings químicos, esses psicoestimulantes, várias pesquisas já feitas da quantidade, né, de alunos, da prevalência do uso de psicoestimulantes para alunos que sempre foram brilhantes alunos, para se darem bem nas provas. A prevalência parece que passa de 80% dos alunos que fazem uso ou rotineiro ou eventual dessas drogas para passarem nas provas. Né? Sem menor indicação médica, um deles, ou quase nenhum, tem transtorno de déficit de atenção que justifique realmente o uso de uma substância como essa. Esse diagnóstico é questionado por uma série de motivos, mas não é o caso agora aqui. O que eu considero que é realmente o principal, não dessa questão do aprendizado, da matéria, né, que está nos livros, mas sim o contato para a maioria dos estudantes bastante jovens, alguns outros já formados, com outra profissão, né, outra carreira já estabelecida, mas a grande maioria é de jovens recém-saídos da adolescência, né, 18 a 20 anos, que por algum azar do destino tiveram alguma perda importante na vida, avô, avó, um animal de estimação, um cachorro, um gato, mas a grande maioria nunca teve uma experiência de morte mais de perto, né? E nunca teve um contato com dor, sofrimento e morte, como o livro da Ana Pita, né? Dor e morte como ofício. Né? Quem é que escolhe? Por que a gente resolve escolher esse ofício é uma outra questão, mas enfim, o contato frequente com esse tipo de realidade da vida é bastante doloroso. O que fazer para se formar alunos? Como é possível ter uma formação que dê um mínimo de
tranquilidade não, segurança não, mas consciência da própria dificuldade dessas situações, que eu poderia chamar assim, quanto à relação com pacientes e famílias, né? Todos os conflitos envolvidos, todas as dificuldades envolvidas na relação com o outro é sempre diferente de mim, um diferente de mim sempre me desafia a tentar entrar em contato com alguém que é diferente de mim. Se para conhecer a mim mesmo já é difícil, conhecer um outro que pense diferente, que sinta diferente, que veja a vida com olhar diferente do meu, é um exercício permanente, delicadíssimo e extremamente complexo, né? Além disso, o que eu acho que é o motivo principal dessa conversa hoje aqui é o que acabou sendo denominado como o currículo oculto, né? O que os alunos mais ouvem é que eles chegam muito jovens, né, no contato com pacientes, geralmente pacientes graves, internados. Eu não sei por que em muitas faculdades o ensino de semiologia e propedêutica começa com pacientes internados, às vezes internados pacientes muito graves, levando alunos para fazer ectoscopia, exame físico em pacientes de salas vermelhas e amarelas, muitas vezes comatosos, porque esse ritual de iniciação para forjar dessa maneira alunos de quarto período, isso eu não vejo qual é a racional desse tipo de procedimento, né? Então, nesse currículo oculto, os alunos geralmente manifestam algum tipo de contrariedade ou de sofrimento, ou de não aceitação de certas ordens, para, por exemplo, fazer exame físico em alguém que está comatoso, em que ninguém deu autorização, o paciente não tem como, e nem a família não deu autorização para fazer exame naquele paciente, e os alunos aprendem que é assim mesmo, é assim que tem que aprender, né? Por que tem que aprender em pacientes de hospitais públicos, eu não sei. Por que não pode se aprender fisiologia quando não tem nenhuma alteração? Por que não pode se aprender entre os próprios alunos? Ou entre os próprios professores, em manequins de exercício, de colheita de história e de exame físico. Isso é fisiológico para que treinar em paciente internado, né? Bom, e o que os alunos ouvem, que eu acho o pior de tudo, é que eles têm que aprender a não se envolver. A não chorar significa não ter sentimento e a não ser fraco. Muitas aspas no fraco. Ainda tem uma ideia na nossa cultura que manifestar algum tipo de afeto é sinal de fraqueza, né? Que ter sentimento é manifestação de fraqueza e que temos que ser fortes. Agora, esse termo da resiliência, esse conceito de resiliência, virou quase que um sinônimo de sobrepujar qualquer dificuldade, né? Não ter tempo a perder se sentindo frágil, fraco, com dificuldade, com medo. Ser resiliente virou uma nova espécie de um lema para não poder se sentir desguarnecido de recursos, nem temporariamente, né? Quando resiliência nem é isso, né? E nessa questão de fazer mal, onde é que fica o espaço para a subjetividade expressada, possível de ser expressada por alunos e por professores durante o curso médico? Isso é algo absolutamente mal-vindo. Eu ouvi milhares de vezes na minha vida como professor, mais de 40 anos na FRJ e mais de 20 anos já na Estácio. No primeiro óbito de paciente, o primeiro óbito que algum aluno vê, quando vai falar com o professor, que ficou mexido, antes de perguntar como é que foi para você, a frase que vem quase que não bateu, levou, é: vai aprendendo que é assim mesmo, vamos em frente. O que é isso? Que tipo de aprendizado é esse para se lidar com a chamada saúde mental? Desafios, estratégias, o que fazer quanto a isso, né? Para não ficar só no diagnóstico, o que fazer. Primeiro de tudo, ter uma formulação racional de objetivos e programas das disciplinas. Eu já sugeri em todo lugar que eu trabalho, fui coordenador de graduação na PJ, trabalho há anos na STAF, os professores, ao fazerem o programa das suas disciplinas, estabelecessem no programa, né, na ementa, né, direitinho, no critério da aprovação, nas avaliações, quanto tempo de estudo é esperado que o aluno tenha para poder dar conta daquela matéria que ele está dando, né? Eu já falei isso milhares de vezes, há 30 anos, a diretora lá da FRJ fez uma pesquisa para a reforma do currículo, mandou um pedido para os coordenadores das disciplinas
enviarem qual era o programa que queriam ter, fundamental, quer dizer, prioritário, indispensável para o futuro generalista. Isso foi nos anos 90. E o tempo necessário, porque era imprescindível de cada disciplina. Ela recolheu as mensagens dos coordenadores, fez a soma lá de quantas horas daria cada disciplina. O curso de medicina duraria 23 anos. Um aluno muito sagaz, quando eu contei isso no aula, ele falou: agora eu entendi, vocês enfiam matéria de 23 anos em 6, porque não tem o menor cabimento querer. Eu quero dar tudo que eu sei, né? Eu adoro o que eu faço, eu gostaria que o aluno aprendesse tudo que eu quero passar para ele. Todo professor quer isso, mas caramba, como é que a gente vai ter um mínimo, uma formulação racional do que é indispensável, né? E, é claro, avaliações compatíveis com isso, que são os objetivos da disciplina. Né? Há algum tempo, numa certa faculdade, não vou dizer o nome, um curso na disciplina de cirurgia, e a disciplina de cirurgia nessa faculdade tinha todas as cirurgias, né? Tinha anestésio, neurocirurgia, cardíaca, torácica, renal, uro, procto, estou esquecendo, endocrinológica, estou esquecendo de outras todas, não importa. O coordenador da época era da cirurgia endocrinológica, mandou um pedido para os alunos, para os professores das outras áreas, mandaram as questões para eles, os professores não mandaram. Ele deu uma prova com 20 questões de cirurgia endocrinológica. Os alunos tinham estudado todas as cirurgias, não especificamente cirurgia endocrinológica. Todos se deram mal na prova, foram perguntar, de posse da prova, foram perguntar para os cirurgiões das outras áreas como é que eles se dariam naquela prova. Cirurgiões não endocrinológicos, todos se ferrariam na prova. Pior, eles foram perguntar para os endocrinologistas clínicos como é que eles responderam aquela prova, e todos também se dariam mal na prova. Qual é o sentido de um aluno de medicina fazer uma prova desse jeito? Estratégia, formação de laços. Né? Como é que se pode fazer formação de laços? Recepção aos ingressantes, aos calouros, não ser com trotes violentos. A tal história dos alunos daquela faculdade que apareceram numa Olimpíada de alunos se masturbando, ou pretensamente se masturbando. Esse é um tipo de coisa asqueroso, né? Não vale nem a pena comentar, senão a gente vai ter uma discussão só sobre isso. Né? Realmente é de dar nojo, né? É no mínimo isso. Trotes violentos, né? Já umas... Vocês sabem de onde vem o termo trote, né? Que é de fazer o cavalo trotar, que eu domino ele. Né? Então, até o termo já vem carregado no valor simbólico horroroso. Promover algum tipo de acolhimento mais generoso e, principalmente, espaços para a expressão da subjetividade. Né? Nas aulas, em qualquer aula, de qualquer disciplina, em qualquer prática, em qualquer enfermaria, qualquer ambulatório, qualquer posto de saúde da família, qualquer emergência, o que seja, ter um tempo, uma possibilidade de falar: hoje eu não estou legal. Na época da Covid, a gente viu isso, a quantidade de sofrimento psicológico das equipes profissionais, de vendo gente morrer o tempo todo, aquele dilema horroroso de quem é que eu ponho no respirador, quem é que não, como é que alguém pode passar por isso incólume? Né? Bom, mentoria para que o aluno tenha um polo, né, uma espécie de referência que ele possa sempre buscar em momentos pessoais, profissionais, escolha de carreira, dificuldades na turma, dificuldades familiares, para poder ter alguém, uma referência, não se sentir sozinho. E, é claro, arte, né? Quer dizer, que enfim, essa coisa que seres humanos inventamos para falarmos de nós mesmos, do que a gente sente, quem a gente é, e querer ser ouvido e tentar entender o outro. Além disso, aí sim, encaminhamento no setor para encaminhamento de demandas de pessoas que sofram. Professores, alunos, mesmo que não haja um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, sim uma espécie de uma ajuda, um suporte inicial. Esse violinos, entre aspas, aqui, não sei se dá para vocês verem, embaixo tem o link desse curta-metragem de 8 minutos, um curta capalão, chamado Alike, que fala que, por conta do mundo do trabalho e do mundo da educação serem muito semelhantes, né? Iguais, né? Na exigência de uma mecanização do trabalho, do ensino e da absoluta falta de prazer na área do trabalho e do ensino. Se vocês puderem, quem não viu, não quis passar aqui por acreditar que todos já tenham visto,
mas para quem não viu, veja. Um pai vai levar o filho ou filha, não importa, vou chamar de filho aqui, para a escola pela primeira vez. O filho está lá todo animadinho, e todo feliz, saltitante para ir para a escola, né? Aí chega na escola, a professora começa a ensinar o alfabeto, a professora dá uma folha em branco para a criança desenhar, e no caminho para a escola ele tem um sujeito na praça tocando violino. Ele fica animado. Vamos tentar passar aqui? Acho que dá tempo. São 8 minutos, eu não sei se der tempo no final. Quer passar? Então passa. Pode ser. Todo mundo já viu, veja de novo que vale a pena. Você consegue? Ó, tá. Quem vai passar? Eu? Clica na reprodução. Isso. Pronto, Clica no vídeo que roda. Tá passando para mim aqui. Isso. Clica no vídeo que roda.
Pronto. Bom, por que eu botei os violinos aqui? Para tentar falar um pouquinho do lugar do professor, né, da saúde mental dos professores. O filme é uma graça, né? E eu não sei, mas imagino que qualquer um de nós aqui, professor, esteja nessa conversa. Ninguém resolve ser professor por motivo nenhum. Algum ideal a gente tem. O ideal, geralmente, quando a gente conversa com os colegas, é querer passar para os jovens o que a gente aprendeu, tentar fazer diferente do que o professor. O Zé Pacheco, da Escola da Ponte, lá de Portugal, conta que ele resolveu ser professor, está numa palestra de futuro, para se vingar. Para se vingar dos professores dele, que ele é baixinho, feio, estrábico, ficaram. Ele não fala desse sistema, ele fala que ele sofria muito bullying. Mas eu suponho que ele esteja seguindo também aos professores. Que eles vão ser professor para se vingar dos professores dele, que ele não gostava que fizesse isso com ele e com os outros alunos também, nessa violência simbólica, né? Mas que ele resolveu continuar sendo professor por amor, né? Então, por mais que a gente tenha entrado nisso para fazer diferente do que fizeram conosco, a gente ficar nisso por alguma tentativa de dar aos jovens alguma coisa de bom que a gente teve ou alguma coisa de bom que a gente não teve que tenta dar, né? De fazer pelos nossos filhos algo melhor do que a gente acha que teve dos nossos pais. A gente sempre acaba vendo que não é tão fácil assim, mas a tentativa é essa, né? Há uma intenção, né? Vamos chamar de boa, para resumir a melódia. Por outro lado, muitos professores acham que passaram por essa violência, perderam a cor, como no vídeo, no filmezinho no sentido carinhoso, não tem nada de pequeno nele, que perderam a cor, o seu objetivo de estudar para ser médico, perderam prazer, né, pelo estudo, prazer pela profissão, e foram se descolorindo, perdendo o colorido nas suas vidas, e acham que isso tem que ser transmitido para... É assim mesmo que é. Né? Foi assim comigo e eu dei certo. O sentimento expressado. O que é dar certo exatamente eu não sei, né? Porque às vezes com vidas extremamente sofridas, um trabalho feito com irritação, com desagrado, com desgosto, com ausência de prazer. Basicamente é isso, né? Então, se tem uma estratégia para a gente poder dar conta do curso de saúde de medicina para não fazer mal à saúde mental, física e tudo, das pessoas que nos cursos entram, é ter algum espaço para tocar violino. Mesmo que seja um violino imaginário, como o pai faz no final do vídeo, não é para nós professores, né? Ficar trabalhando de um modo que não nos dê prazer, nos descolore, né? Faz a gente perder nosso objetivo, nosso sonho, né? Isso é a morte, né? É isso. Obrigado. Conversar um pouquinho, dá tempo ainda. Super obrigado, professor Sérgio. Ó, pessoal no YouTube, manda um abraço a Aristides, da Unesp, Isabel, do Pequeno Príncipe, a Larissa, Augusto, tem tudo lá. E aqui já tem gente dando feedback para nós, né? A Lívia já fala que você consegue ler aqui do lado? Um filme cheio de simbolismo e reflexões sobre a realidade cotidiana, a reprodução da vida profissional, no qual se corre o risco de absorver algo mecânico. E como a subjetividade e a criatividade é fundamental para trazer um verdadeiro sentido à vida. É isso mesmo, né? Quando tem coisa pior que você dar uma aula e o aluno dorme, né? Tá dizendo assim, a sua aula precisa mudar. Eu digo para os alunos, eu dou aula em roda, né? Nunca aula expositiva, eu detesto dar aula expositiva, não tenho paciência, nunca tive. Mas, enfim, aula em roda. Aí os alunos estão com o celular, eu digo para eles que eu tenho alguma doença que ainda não foi diagnosticada, não foi catalogada, que eu tenho um impulso irresistível de jogar celular pela janela, e que eu faço uso de medicação para evitar esse impulso irresistível, o mesmo impulso para comida, bebida, trabalho, álcool, drogas, tem até o nome da substância, não vou dizer aqui para não fazer propaganda.
Mas, enfim, que eu faço uso dessa substância, mas no dia que eu vou dar aula, eu me abstenho de tomar o remédio, que eu quero realmente jogar celular pela janela. Eu falo com uma cara séria, eles acreditam que é verdade. É muito divertido. Muito bom. Professor Sérgio, o pessoal pode usar aqui para fazer perguntas, tá? Por favor, E as pessoas não podem falar para eu ouvir ou só podem escrever? podem também ligar a câmera, sejam Ah, por bem-vindos. gentileza. Ai, vou ouvir a voz de alguém. Bom, ficar falando, dando aula na época da pandemia. Ah, quem está aqui? Ó, Maria. Obrigado. Aqui, lhe ouvindo, meu querido, não poderia deixar, né, de passar por aqui. E a gente passa por muitos perrengues, né, no dia a dia do curso de medicina. E você trouxe várias, uma fala muito que nos sentimos representados aí no que diz respeito aos nossos sentimentos, né, no dia a dia, sobre o que nos move a estar aqui e o desafio de conduzir essas dificuldades com as quais lidamos no dia a dia, né? Eu cada vez me sinto mais provocada e sem saber como lidar, sabe? É muito louco isso. Cada vez que eu tenho um desafio, eu pergunto: opa, peraí, é isso também eu tenho que lidar? Ou eu estou pronta para lidar com esse tamanho de dificuldade, né? Das, das das questões dos alunos mesmo, das nossas próprias, né, da nossa dificuldade de nos adaptarmos a essa geração atual que é tecnológica, que lida diferente, né, que se relaciona diferente também. Então, acho que isso é bem desafiador para a gente. E talvez interfira também com a saúde mental deles, né? Talvez eles não se sintam adequados quando nos enfrentam, né? Porque talvez nós aqui não sejamos adequados, eu não sei, tem uma coisa aí de. Os alunos olham para vocês com aquela cara de interrogação, né? Ou de espanto por estar ouvindo alguém que parece acolhedor para ele, quando ele não esperava esse ambiente acolhedor. Né? Então. Eu vi a Denise aqui, está na sala, Denise Erdi, que ela apresentou a mentoria para professores também, né? Eu ia te perguntar, Marisa, e você conversa, você tem gente, assim, amigo do peito com quem você pode falar, e eu não sei mais como é que é dar aula para esse povo agora, o que eu aprendi não está servindo mais. A gente precisa conversar com essas coisas com as pessoas, né? Mas tem a mesma competitividade que tem entre os alunos, são raras as pessoas que a gente tem pela vida depois de décadas de docência. Assim, pô, acho que eu dei uma aula horrorosa agora, o que que eu faço? Eu não estou legal das pernas hoje, acho que eu não tenho mais, perdi o jeito, perdi a mão. Tem alguém para poder falar, e a pessoa poder falar com a gente também, ou poder falar, pô, hoje eu dei uma aula legal, hoje eu me saí, pô, hoje eu já está me aplaudindo. Assim, a gente não se sente, tem que ter gente para a gente poder falar e poder ouvir também. Sem dizer, não, depois vai me dar uma rasteira só porque eu falei desse jeito. Tem que ter algum tipo de laço, né, entre os professores, não só sim. competitividade, né? Aqui em Natal a gente vai na casa da Marise. Depois da pandemia, não conseguiu se juntar de novo. E essa pandemia, ela mostrou, né, no up-to-date, quando você coloca lá Covid, saúde mental, fala que até ano passado, né, não houve mudança na saúde mental da população em geral, mas em alguns grupos sim. Sim. Aí tem os estudantes universitários, os Uhum. casados, Uhum. a população LGBTI, que ia mais. Então, essas pessoas, sim, foram afetadas. Uhum. E eu acho que a pandemia fez isso, né? A gente se distanciou, não conseguiu mais conversar, não conseguiu mais estar junto. A professora Silvia Helena está querendo... Silvia, pode fazer pergunta, pode ligar sua câmera e ligar seu microfone, fique à vontade. Como é que tira esse meu slide daqui para parar de ter coisa aqui aparecendo? Oi, Sérgio, professor José Olá. Diniz. Que bom começar uma semana te ouvindo, Sérgio. És um colega que sempre inspira a construção, até escrever isso, dos inéditos viáveis, né, Sérgio? Queria dividir contigo e com os colegas algo que a gente está vivendo no Campo Baixada Santista, Sérgio. Primeiro, que é a busca por tentar pensar estratégias da promoção e do cuidado da saúde de todos, todas e todos nós,
a partir da articulação dos diferentes cursos. Quer dizer, esse não é um problema de um curso da saúde ou de outro, mas é de todos, né? E transando com uma perspectiva que tem atravessado o nosso campus, que é com o racismo, tá? Ou seja, isso tem aparecido bastante, e a nossa perspectiva, montamos um projeto de curricularização da extensão de educação antirracista, e numa mesa redonda, numa roda de conversa, Sérgio, surgiu algo que nos impactou, que são os estudantes e as estudantes pretas e pretos nos dizendo que, de alguma forma, nós acabamos nos expondo ainda mais. Quer dizer, que a gente não está contribuindo do jeito que estamos fazendo a discussão para a saúde mental, né? Que seria preciso sair desse lugar da pena, do sofrimento, da escravidão e investir mais na cultura, na potência, né, nas realizações. Eu queria te ouvir um pouco da tua experiência, como tem sido, porque a gente está aí aprendendo junto. Na Baixada, Sérgio, a gente trabalha em equipe docente, então isso é uma coisa muito importante, né? Então a gente está com essa discussão envolvendo 25 professores. E aí é muito legal, porque um ajuda o outro, um potencializa o outro. Mas queria te ouvir. Muito obrigada, viu, Sérgio? E obrigada, professor Diniz, por mais esse espaço. Silvia Helena, a gente sempre encontra nesses lugares assim. Obrigado, você é sempre muito elogiosa. Fico tocado com seus elogios. Acho certo exagero, mas vamos nós. Olha só, eu fui coordenador lá da FRJ durante algum tempo, que é uma estrutura bastante complexa, né, em termos de antiguidade, né, de tradição. E tem toda uma... Várias vezes a gente teve lá alunos negros que vinham na direção, se queixar de comentários. Eu lembro de um que eu acho bastante significativo e sintomático. Um aluno ouviu uma pessoa, um ou uma, não importa, docente, que o cabelo dele não era um cabelo neutro. O cabelo dele era menor que o meu, né? O meu por ser liso, certamente o dele se esticado, não fosse encarapinhado, o meu era maior que o dele. O meu cabelo nunca foi visto como um cabelo não neutro. O que quer dizer esse neutro? Um cabelo de branco. E que ele deveria cortar o cabelo, porque além de gay, ele tinha um cabelo que não era neutro. A gente sugeriu a ele, solicitou, que ele, por favor, entrasse em contato, abrisse um protocolo, né? Abrisse uma queixa. Isso é racismo, caramba, o nome disso é racismo, é crime. Ele não quis por medo de represália. Isso não foi uma vez, isso inúmeras vezes. O medo da represália, porque depois ia ser prejudicado na prova, ia ser prejudicado no concurso de residência. Nesse caso específico, por sorte, um colega nosso que tinha uma posição hierárquica superior à pessoa que falou isso, foi e disse para a pessoa que tinha falado isso que nunca mais se atrevesse a dizer esse tipo de coisa, e esse colega é bastante dramático na chamada de atenção dele, e eu espero que a pessoa que falou essa atrocidade nunca mais tenha falado desse jeito, porque o modo como ele deu a bronca, ele contou para mim depois, foi bastante dramático, digamos assim. Mas, tirando a brincadeira, isso é o tempo todo, entende? Ainda, por mais que se lute... É claro que o exemplo dos alunos negros é assim que é, né? Fica muito mais explícito isso. Mas a impressão que dá é que... e aí fica, enfim, uma aluna negra assistindo uma aula de cirurgia confundida com uma faxineira pelo simples fato de ser negro, entende? O cirurgião, por favor, vai lá varrer. Não pensa que pode não ser uma faxineira, alguém da limpeza. No entanto, se a gente pudesse estender isso, é como uma formação militar, né? Que quem tem patente mais baixa, seja de que cor for, de cor de pele for, vai sofrer humilhações de quem tem uma patente mais alta. E é assim que funciona entre alunos, dos mais antigos veteranos para os calouros, é assim que funciona entre os professores, dos titulares aos auxiliares,
E quando eu chego à patente mais alta, eu posso fazer com os que estão abaixo de mim a mesma coisa que eu sofri. Né? Porque é assim que eu me forjei, é assim que eu dei certo. O que é dar certo? Milhares de interrogações. Né? Mas é assim que eles vão também ser. Né? É esse o padrão das nossas instituições, se a gente pudesse resumir, entendeu? Então, como fazer para isso? As iniciativas que se fazem, né? Grupos de estudo para discutir esse tema, mentoria, arte, espaço para subjetividade, um questionamento da própria atividade docente, o que é ser professor, né? Como a Marisa falou, como é que a gente se aproxima de alunos. Certamente a minha geração foi a primeira a ter televisão no Brasil, né? Os professores diziam que a gente tinha desaprendido a ler, a gente ia ser tudo um bando de analfabeto, porque a gente agora via televisão em vez de ler o tempo todo, né? Possivelmente a geração dos nossos pais, que começaram a ter cinema, também iam ser burros, porque deixaram de ler para ver filme. E assim sucessivamente, né? A gente agora, essa geração vai ser burra, porque está usando o chat GPT ao invés de pensar. Por quê? Vamos ter que aprender o que é isso, o que quer dizer essa coisa nova. Então, a gente a gente descansa no nosso conhecimento. Esse é o melhor. É claro, eu sou o melhor do mundo, o que eu tive foi o melhor, porque foi o que me fez. O que está diferente de mim é pior do que eu. A cultura do narcisismo, o nome, né? Não sei como é que a gente muda isso, não. É, enfim, abrindo cunhas, tentando intervir de algum modo, cavando brechas, fazendo alguma coisa, discutindo esse tema. Mas é duro, é difícil. A gente está condenado a perder, não tem jeito, entendeu? Mas pelo menos a gente faz marola, alguma coisa, eu acho. Ô, Sérgio, tem uma pergunta aqui do colega da UNB. O Aristides também fala sobre a hierarquia, né? Como contornar isso, né? Tem um texto enorme que eu não consigo ler. A grande diversidade. Tá aí com das cotas. Eu estou passando leitura dinâmica aqui. O ensino verdadeiramente. É isso. Tá. Concordo. Alguém falou antes do PBL, da atenção no PBL. Já tem artigos mostrando que a atenção, muitas vezes não diminui, pelo contrário, só aumenta, por vários motivos, né? Pelas dificuldades dos alunos, por virem de um ensino expositivo, eles se apossarem do ensino, é uma tarefa. Eles dizem, eu prefiro que o professor diga o que é que eu tenho que saber. É uma coisa puramente passiva, mas eles são formados desse jeito. Por outro lado, outro dia eu ouvi uma aluna dizendo, não é questão de quantidade de matéria não, mas me lembrei agora, no ensino de propedêutica foi orientada, enfim, a fazer algum exame, sei lá, a escuta pulmonar. Um senhor de idade, estava com a família, depois do sexto fazer o exame, o paciente falou assim, puxa, dá para parar que eu estou cansado? E virou a cabeça de lado. Aí a aluna, a seguinte que faria, falou para a professora, olha, melhor não fazer. E ela foi instada a fazer contra a vontade do paciente, a aluna, um pouquinho mais esquecida, mas ela disse, não vou fazer não, o paciente não quer. E não fez. Isso foi motivo para uma polêmica, porque tinha um grupo de alunas rebeldes, desinteressadas, e não tinha maturidade. Né? Quem é que não tem maturidade no caso? Alguém que... Para quê? Por que não faz no outro? Não faz sentido. Ou não faz na própria professora o exame da escuta pulmonar, entendeu? Desculpa, às vezes eu fico tão desesperado com essas coisas, não consigo. Massa, Sérgio. Nós temos 2 minutos para você falar as suas paradas finais. E já agradecer. Bom, agradeço a oportunidade de conversa. Bom, eu não sei porque eu resolvi ser professor, nunca imaginei que eu pudesse ser professor. Eu gabarito qualquer questionário para timidez e fobia social. Então foi uma dificuldade começar o trabalho. De certa maneira, acho que eu me mantenho nisso por vingança dos professores, que eu achava algumas coisas completamente atrozes. Por outro lado, uma identificação com o professor que foi paraninfo da minha turma, que era um exemplo de professor, que eu digo assim, tomara que alguém se lembre de mim daqui a 40 anos, como eu me lembro dele há 50 já, na verdade. O professor Portela Nunes, professor titular de psiquiatria, enfim, foi professor de psicologia médica. E se eu posso deixar algum recado é que a gente, pelo menos, enfim, tente se colocar no lugar do outro, do aluno, né? Lembrar por que a gente sofreu, por que a gente tem que fazer os outros sofrerem o que a gente sofreu.
vão sofrer de qualquer jeito, mas pelo menos que não sejam provocados pela gente. Enfim, é isso. E que nós, professores, tenhamos algum espaço também de menos competição e mais coleguismo, né? Se a amizade for difícil, pelo menos algum coleguismo, respeito ao outro. Obrigado, Diniz. Obrigado, professor Sérgio. Vamos nos encontrar no COBEM, se Deus quiser, daqui a uma semana. Tá bom. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Boa semana. A todos. Vou encerrar aqui a gravação.